Oi, pessoal! Vamos agora para mais um vídeo de produção textual. Nesse vídeo eu trouxe um tema que dialoga com as três obras de leitura obrigatória, tanto que dessa vez eu resolvi fazer algo diferente. Eu trouxe trechos das obras extraídas. Vou colocar aqui, a gente vai ler e vai ver como é que a gente vai direcionar uma dessas três obras para a nossa produção textual. O tema proposto pela banca hoje é: o destino é escrito pela escolha ou pela imposição? A gente tem que focar no que essa pergunta quer. Essa pergunta ela pode ser feita de diversas formas na prova da UEMA, como, por exemplo, no lugar de destino falando sobre o futuro, ou quem molda o futuro do sujeito humano, enfim, de que forma se dá essa construção da nossa história. Mas hoje a gente vai focar nessa frase que eu trouxe e vai desenvolver a nossa produção textual a partir dela. Então, antes da gente iniciar o vídeo, não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, para que o canal possa continuar crescendo e continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Eu vou começar com a leitura dos trechos, vou colocar ele aí para vocês, e a gente vai ver como é que se dá a relação entre esses trechos e o tema proposto. O povo tem medo. Como o povo tem medo. A burguesia aí toda esplendorosa. Nunca os ricos foram tão ricos, podem fazer as casas com as maçanetas de ouro. Resta a massa dos delinquentes urbanos, dos neuróticos urbanos e a meia dúzia de intelectuais. Devíamos morrer, Miguel. Em sinal de protesto, devíamos todos simplesmente morrer. Morreríamos se adiantasse, você disse, lembra? Eu sei, ninguém daria a mínima. Esse trecho aqui é de As Meninas, e ele mostra como o destino parece imposto pela desigualdade e pelo medo, mas também sugere uma possibilidade de resistência, mesmo que trágica. Quanto mais tento inventar-lhe um destino, mais esse destino me parece mecânico, traçado ao longe da emoção, e sou obrigada a rejeitá-lo. Essa metáfora de Marina Colaçante sobre os contos de fadas mostra a tensão entre aceitar um destino pré-traçado e a realidade de construir um caminho autêntico fruto da escolha. Maria Firmina dos Reis diz: é a ti que devo o cultivo de minha fraca inteligência, a ti que despertaste em meu peito o amor à literatura e que um dia me disseste: canta. Eis, pois, minha mãe, o fruto dos teus desvelos para comigo, eis as minhas poesias, acolhe-as, abençoas do fundo do teu sepulcro. Esse trecho aqui, extraído de Cantos à Beira-Mar, de dedicatória que a gente inclusive já analisou, mostra como o destino de uma mulher negra no século XIX poderia ser limitado por imposições, mas também como a escolha de cantar e escrever abriu um espaço para a autonomia e resistência da autora. Diante de tudo isso que foi apresentado, é possível agora nós respondermos à pergunta: o destino é escrito pela escolha ou pela imposição? Vamos ver como ficaria isso em uma produção textual. Na obra As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, as protagonistas Lorena, Lia e Ana Clara vivenciam dilemas entre seus desejos íntimos e as pressões externas de um Brasil marcado pela ditadura militar e por rígidos padrões sociais. Nesse contexto, evidencia-se que as escolhas individuais não ocorrem de maneira completamente livre, uma vez que estão atravessadas por imposições políticas, culturais e históricas. Fora do âmbito literário, observa-se que a experiência humana em distintos contextos é marcada pelo mesmo embate entre autonomia pessoal e condicionamentos coletivos. Dessa forma, o destino humano revela-se como resultado de uma construção que integra simultaneamente limitações estruturais e decisões individuais, ainda que estas últimas estejam condicionadas. Em primeiro lugar, é necessário salientar que fatores estruturais funcionam como molduras que delimitam as possibilidades de vida, restringindo a liberdade plena de escolha. Nesse sentido, desde o nascimento em determinada classe social, o indivíduo já carrega consigo condições objetivas que influenciam profundamente suas oportunidades futuras. Só para exemplificar, o pensamento de Karl Marx ajuda a compreender a influência das estruturas sociais sobre a vida individual, ao afirmar que os homens fazem a própria história, mas não em circunstâncias escolhidas por eles. A partir dessa perspectiva, percebe-se que desigualdades sociais, raciais e de gênero reduzem de maneira significativa as alternativas disponíveis para grande parte da população. Por conseguinte, observa-se que o destino não se apresenta como terreno neutro, mas como espaço condicionado por forças que se impõem sobre o sujeito e limitam sua liberdade de ação. Além disso, é imprescindível reconhecer que, mesmo diante de tais imposições, o ser humano conserva a capacidade de escolher, que se manifesta sobretudo em atitudes de resistência e transformação.
Com efeito, ainda que as circunstâncias sejam adversas, as decisões individuais podem reconfigurar caminhos e inaugurar novas possibilidades. Semelhantemente, a reflexão existencialista de Jean-Paul Sartre é esclarecedora ao afirmar que o homem está condenado a ser livre, pois mesmo em contextos limitadores, sempre existe a necessidade de escolher. Isso significa que, ainda que condicionada por barreiras externas, a liberdade individual continua a desempenhar papel central na construção do destino, o que confirma que a trajetória humana resulta da articulação entre imposições estruturais e escolhas pessoais. Portanto, compreende-se que, embora condicionada, a liberdade de escolha constitui elemento indispensável na construção do destino, na medida em que abre espaço para a mudança social e para a afirmação da autonomia. Conclui-se que o destino humano não pode ser explicado exclusivamente pela liberdade, nem apenas pela imposição, mas pelo diálogo contínuo entre ambas. Por um lado, as condições estruturais impõem limites concretos ao sujeito, e por outro, a liberdade de escolha resiste e se afirma como força transformadora. À luz da reflexão presente em As Meninas, percebe-se que a vida é escrita nesse movimento de tensão, em que o indivíduo negocia com as imposições externas e, simultaneamente, encontra espaço para afirmar sua autonomia, construindo sua identidade na fronteira entre limites e possibilidades. O que vocês fariam numa produção textual como essa? Como vocês articulariam as teses de vocês? Vocês defenderiam a parte da escolha ou da imposição? Ou vocês colocariam que ambos influenciam, né, a história, a construção do sujeito humano, assim como eu coloquei na minha produção textual? Notem que as minhas duas teses foram as limitações estruturais e as decisões individuais. Então, na minha redação, eu coloquei que o nosso destino ele é moldado pelo esse conjunto, por essa união entre condicionamento e escolha. E aí, nos dois parágrafos de desenvolvimento, eu justamente trouxe cada uma dessas teses e, no final, eu ainda trouxe novamente as meninas. Então, a minha introdução ficou naquele estilo contextualização, a ligação dessa história da obra literária com o tema proposto, mostrando que não foi só no âmbito literário, mas que isso ainda está presente na nossa sociedade. E no último período da minha introdução, eu trouxe as minhas duas teses. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu trouxe como repertório sociocultural Karl Marx, e no segundo, Jean-Paul Sartre com existencialismo. Toda vez que a gente fala de escolha, de liberdade, de responsabilidade, a gente pode atrelar ao existencialismo. E quando a gente traz aqui o parágrafo de conclusão, eu trouxe essa retomada de tese, todo esse apanhado, falei novamente dos meus argumentos e, por último, trouxe a obra novamente ali para fechar, para mostrar que existe esse movimento de tensão, mas que as nossas escolhas também vão ser responsáveis ali por moldar o nosso futuro. O título colocado foi O Destino entre a Escolha e a Imposição, porque eu não escolhi uma coisa ou outra, mas eu mostrei que existe esse impasse, né? Essa dualidade. Então, pessoal, me contem aí como vocês fizeram a produção textual de vocês, como foi que vocês desenvolveram, coloquem nos comentários se vocês treinaram esse tema antes de eu apresentar a minha redação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.